Olá, pessoal! Hoje estamos aqui em mais uma visita especial para a série de entrevistas da Fenaló, visitando hoje o nosso parceiro, o Dr. Renato Opsblum. Ele é advogado, economista e chairman no Opsblum, Bruno e Weinzoff Advogados. Dr. Renato, muito obrigada por nos receber aqui e eu tenho certeza que a série de perguntas que a gente vai fazer vai tirar as dúvidas de muitas pessoas. Um grande prazer, uma honra e parabéns pelo trabalho que vocês têm feito há muitos anos, ajudando a advocacia brasileira. Obrigada. E vocês são muito parceiros da Fenaló, né? Inclusive são responsáveis por o conteúdo de uma das salas da Fenaló esse ano. Esse ano não, né? Dos últimos anos sempre conosco, né? Vamos usar o jargão, então, hashtag tamo junto? Estamos juntos. É isso aí, então vamos lá. Doutor Renato, me fala uma coisa. Eu queria começar falando um pouco de direito digital. Né? Vocês trabalham de direito digital desde 1997, ou seja, quando ainda não era muito presente, né, falar um pouco de digital. Quais são ainda os desafios que a gente enfrenta nessa área? Aliás, lá em 97 era direito eletrônico, que é o termo correto, né? O eletrônico, o digital é uma espécie, eletrônico é o gênero. E lá em 97 a internet estava começando ainda. Então as estimativas, as previsões apontavam que mais cedo ou mais tarde, o mundo dependeria das relações eletrônicas hoje digitais. E quando você tem essa transformação e transposição do que você faz, ainda um pouco no mundo físico, mas muda para o digital, muitas vezes até de forma híbrida, digital e físico, você transpõe também as relações jurídicas, os fatos e os atos jurídicos. E a partir daí você vai colocando camadas nas mais diversas áreas do direito. Então, devagarinho, o direito foi avançando, então você sai de um primeiro momento em que você tinha marca versus nome de domínio, começa a ir para contratos eletrônicos, assinaturas digitais, os cybercrimes, ou crimes cibernéticos, crimes eletrônicos, vai avançando, vem a inovação, vem as startups, depois NFTs, blockchains, hoje metaverso, que já tinha lá em 2007, aliás 2003 no Second Life. E o grande desafio é exatamente isso, é você conseguir de forma consistente, dinâmica e atual acompanhar essa evolução tecnológica, esse é o primeiro ponto do desafio. O segundo desafio é interpretar essas evoluções com o direito existente, e aí vem também aquela área do direito consuetudinário, o direito dos costumes, e você consegue com isso, através de precedentes dessa evolução e da interpretação casuística, regular não no tempo adequado, mas num tempo razoável, aquilo que depende de certas regras e de certas normas. Ou seja, o grande desafio é você colocar o direito o mais perto possível dessa mudança de comportamento que é o avanço tecnológico. Você nunca vai conseguir regular antes, com raríssimas exceções, a tecnologia. Então, normalmente vem primeiro a tecnologia, primeiro o uso, primeiro o costume, o conceito ordinário, e depois vem o direito. A gente não pode deixar o direito se afastar muito, né? Porque senão você perde referência, tem conceitos equivocados que acabam sendo implementados na sociedade. Muitas vezes a gente escuta, olha, eu vou então fazer uma DIO, por exemplo, né, que é uma estrutura autônoma descentralizada, e esse DIO, por não ter uma sociedade específica, mas é uma associação de pessoas, então eu não teria nenhuma cobertura legal. Essa afirmação não é verídica. Você tem, porque você tem uma associação, tem um grupo de pessoas, você muda o ambiente, a estrutura e traz uma novidade, que é fazer isso dentro de um blockchain, por exemplo. Então são nomes novos que vêm chegando, com mais potência na tecnologia, no processamento de dados, mais dinâmica na resolução das coisas e novas ideias que vão acontecendo. O Brasil ele evoluiu bastante nesse ponto, nós temos uma boa estrutura legislativa existente, específica inclusive de assinaturas digitais, de crimes, de startups, e uma boa estrutura vindo. Por exemplo, o marco regulatório específico para cripto está chegando também, os blockchains, daqui a pouco os DAOs. Então o Congresso ele agora traz essa pauta tecnológica como uma pauta importante, prioritária, e não poderia ser diferente diante dessa nossa dependência, que é o mote da sua pergunta, essa dependência cada vez maior da tecnologia. Nós não podemos deixar essa dependência acontecer sem um mínimo de percepção, um mínimo de conhecimento. Por exemplo, um exemplo curioso do nosso dia a dia. Então, hoje todo mundo tecla. WhatsApp, serviços de mensagem, SMS, seja lá o que for. E eu pergunto, se você trocasse o que você tecla por uma comunicação por voz, como era uma ligação normal, telefônica, ainda que por vídeo, pode ser por vídeo, seria o mesmo tempo? Você economizaria tempo ou você gastaria mais tempo?
Né? A resposta é direta, muito menos tempo. Mas o costume hoje parece que é teclar, porque envolve um novo comportamento. Você tem hoje pessoas mais incluídas digitalmente, mas mais tímidas, entre aspas, digitalmente, para falar, para se expressar, etc. Em contrapartida, esses canais também despertaram alguns fenômenos, por exemplo, o TikTok. Né? Você tem pessoas que vão lá e gostam de fazer o TikTok, importante, etc. E aí você vai acomodando tudo isso. São esses grandes desafios, esses ajustes, que a gente não tem uma resposta definida, mas nós temos que acompanhar para e passo o mais próximo possível para não deixar de ter uma regulação mínima. A gente vai falar um pouquinho mais disso aqui em algumas outras perguntas que a gente vai entrar. Falando também um pouquinho de outra especialidade do escritório, que é a proteção de dados. Né? Agora a gente já está há quase 2 anos da LGPD. As empresas ainda estão enfrentando dificuldades para se adaptar? Ah, sempre. Isso é uma pauta plena, eterna, perpétua. Né? E eu gosto até para os meus alunos, quando a gente estuda proteção de dados, eu digo, você quer ir a fundo? Então desconstrua. Proteção para desproteção de dados. Quando você tem por regra o vazamento, o descontrole, a falta de gestão, fica mais fácil você identificar as suas vulnerabilidades, né, os seus pontos frágeis. E hoje, infelizmente, cada vez mais, diante dessa dependência que nós temos da tecnologia, a dificuldade de perceber e controlar tudo isso, são muitas variáveis técnicas, você acaba tendo um cenário mais frágil. E quando você tem um cenário tecnológico mais frágil, educacional também, porque a gente não consegue entender tudo, a legislação tem que vir com força, para dar um mínimo de amparo. Um amparo no tratamento do dado prévio, então quando eu começo a coletar e fazer o tratamento, e depois regras específicas para a manutenção e também para que se evite aí, ou se evitem vazamentos que infelizmente acontecem, e o que fazer na hipótese desse descontrole. Então sim, as empresas, elas têm dificuldade, continuarão tendo dificuldades, porque a tecnologia vai mudando. A tecnologia muda, os sistemas mudam, o treinamento muda, a percepção muda, os ataques também mudam, então tudo é muito dinâmico. Então, eu costumava dizer, quando a nossa Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor efetivamente, muita gente dizia, então agora as empresas já estão adequadas, né? Agora então o grosso já foi? Eu digo não, nós fizemos a primeira parte, o aperitivo. Agora vai começar. Teremos os pratos principais que serão servidos de forma perpétua, como você colocou. É isso aí. Bom, entrando um pouco, a gente está falando dessas novas tecnologias, né? Falando um pouquinho de blockchain e criptomoedas, que hoje são assuntos que fazem parte, enfim, da nossa sociedade. Como é que o direito entra nessas áreas? Então, na medida que você utiliza essas tecnologias, então a cripto e o blockchain, você vai trazendo e vai compreendendo a influência do direito nessas práticas. Vou dar aqui alguns exemplos. Criptomoedas. A criptomoeda é uma moeda? Então, na essência, não. É um software, um programinha de computador que representa um valor, que pode ser convertido em uma moeda econômica, que é o termo que a gente usa do ponto de vista técnico, um dinheiro normal, real, dólar, etc. Mas a essência da cripto inicial foi servir como um instrumento, não uma moeda, de troca. É que depois, no uso dessa moeda de troca, se descobriu que isso poderia ter um valor externo como moeda econômica, então vieram as exchanges, que fazem essa operação de troca das mais de 4.000 criptomoedas que usam, então transformam esses instrumentos em valores econômicos, que é como a gente tem hoje. E a tecnologia entra no blockchain, que são as plataformas que servem para processar, suportar essas criptomoedas, esses instrumentos, fazer isso funcionar, junto com a criptografia, em que começou a se discutir com mais facilidade lá em 2001, com a edição da Medida Provisória 2200, da certificação digital, ICP Brasil, etc., então ficou um pouquinho mais fácil de compreender. É isso que dá a integridade, você não consegue mudar aquela operação que foi feita, e a perenidade, se você muda, você automaticamente anula aquilo que foi feito. São instruções matemáticas, lógicas, objetivas e naturais. Então você tem hoje economia, e eu voltei a estudar economia, que eu me formei em 94, um ano antes do direito, por causa disso, tentando fazer algum vínculo com a economia, com a moeda econômica, com a moeda digital, com as criptos. E dá para fazer aí alguns estudos interessantes. Por exemplo, no caso do blockchain, no caso do Bitcoin, o Bitcoin tem um grau de atratividade, como tem também o Ether, interessante por 2 razões objetivas. Então, o Bitcoin ele tem um limite de 21 milhões. 21 milhões acaba, então, olha, só por isso eu quero ter um Bitcoin, porque vai acabar. Então, isso gera uma especulação, um interesse, né, uma demanda. No caso do Ether, que surgiu na plataforma blockchain Ethereum,
essa plataforma serve não só para moeda, mas para você armazenar documentos, contratos inteligentes, que está na moda falar hoje, smart contracts, que é difícil de fazer, difícil de programar. Parece muito fácil, que está na moda, etc., mas é complicado e que depende de uma obrigação antecedente jurídica nativa. E isso gerou um interesse lateral. Então, peraí, então quer dizer que o Ethereum eu posso então fazer outras coisas, não só o Ether lá, etc., pode, e vem sendo cada vez mais utilizado. Você tem o blockchain aberto, que são esses tradicionais, e você tem os fechados, que são programáveis, como se fossem mini redes internas dentro das empresas, dos escritórios, etc. Mas sempre com a criptografia sendo aplicada como premissa. Então, o direito entra na regulação dessas trocas, dessa utilização, do desenvolvimento de softwares para isso, direitos autorais, contratos, né, que são ou não efetivados, problemas, bugs, partes que sejam compatíveis, interesses que sejam legítimos e daí por diante. Então tem muita coisa que depende do direito nesse uso dessas novas palavras ou tecnologias, blockchains e criptos. Bom, vamos falar um pouquinho de metaverso, né? Enfim, o assunto do momento. A gente, enfim, ainda não tem uma regulamentação e uma legislação específica, né? Não sei se eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E como é que pode ser feita, então, essa regulamentação desse espaço? O que esperamos? Metaverso. Fala metaverso, eu lembro lá do Second Life. Exatamente. Lá de 2003, aqui no Brasil de 2007, foi a Linden Labs que criou na época, aqui quem explorava era a Kaizen Games. Nós tivemos uma participação lá naquela época no metaverso, né? O metaverso, né? No Second Life. E na verdade é uma transposição. Aí é um exercício realmente de adaptação do direito a um novo ambiente, um ambiente interativo. Então você tem hoje os avatares que servem para fazer com que a gente se pareça com pessoas, que fica mais fácil a percepção. Nós ainda somos seres humanos, né? Interagindo. Segundo a Marta Gabriel, nossa amiga, que fala aí do cibridismo, que é a interação homem-máquina, isso ainda não aconteceu, vai demorar uns 20 anos, mas vamos continuar aqui pé no chão. A gente tem essas plataformas que simulam situações do mundo físico, mas no mundo digital, com mais recursos tecnológicos. Então, por exemplo, quando você coloca, a câmera não está apontando ali, mas ali eu tenho o Quest 2, que é um óculos da Meta, antigo Facebook, em que você coloca para você interagir nos metaversos. Então você tem um campo de visão muito mais amplo, você tem algumas dificuldades, por exemplo, para quem é míope, você não tem uma super definição, mas você tem uma percepção de amplitude, de interação, de fazer coisas que a gente não consegue fazer. É como se fosse um super videogame, só que você consegue não só fazer o game, fazer e ter relações jurídicas efetivas nesse ambiente. Então você vai interpretar o direito com base no que acontece nessa plataforma. E aí você tem onde está questões de competência, de lei aplicável, de jurisdição. Então, por exemplo, onde está essa plataforma? Onde está aquele avatar? Aquilo que ele fez, aquele contrato verbal, ou mesmo aquele crime, em que momento isso aconteceu e onde isso aconteceu. Então foi o Renato que estava ali na mesa, no escritório, na Joaquim Eugênio de Lima, que estava usando uma plataforma na Meta, que nesse caso estava usando uma cloud, sei lá, na Bulgária, por exemplo, que estava suportando aquela circunstância, e que teve um outro avatar que veio de uma outra conexão criptografada, da Rússia, por exemplo, mas com uma conexão VPN aqui do Brasil, do lado, no andar de baixo, né? Isso são elementos necessários para você responder algumas questões jurídicas. Para isso, você precisa contar com informações que não estão no meu controle, nem no controle do outro avatar, nem de outras pessoas, assim das plataformas que operam esses ambientes. Então, a gente tem 4 ou 5 mais ou menos, tem muitas de games, tem da Meta, enfim, Microsoft e daí por diante, que são bem interessantes, inclusive. Hoje nós temos banda larga, que vai ajudar bastante essa interação, não tínhamos lá em 2007, mas são circunstâncias do dia a dia, corporativo, B2B, B2C, etc., que são transpostas para esses mundos de realidade, vamos chamar de realidade digital. Eu não gosto de usar o virtual, porque o virtual é aquilo que não existe, né? Aquilo que foi emulado em tese, mas ali não é digital, o ambiente ele é real, você muda só a visualização. Então você tem essas questões jurídicas interessantes. A prova. Aconteceu uma circunstância, então, que seja um contrato, que seja uma ameaça, uma violação de direito autoral, etc., eu preciso preservar. Existem mecanismos legais hoje de preservação mais ou menos fortes, mas você pode usar e deve usar todos os meios que estão aí disponíveis, desde a famosa ata notarial
até um próprio print screen, uma prova testemunhal, uma filmagem que você faça, etc., dependendo do grau de sensibilidade. E até preservar, muitas vezes, essas evidências em blockchains, inclusive, que é muito mais barato. Mas é uma transposição. Agora, qual é o grau onde isso vai chegar? Todo mundo pergunta, mas vai dar certo? Vai pegar o metaverso? Olha, o metaverso ele vai despertar curiosidade durante muito tempo. Normalmente, hoje a gente tem acesso, tem banda. Ele não pode ser muito complicado. Tudo na tecnologia que é novo e é fácil, dá certo. Tudo que é novo e é complicado, não dá certo. Verdade. Né? Porque a gente precisa escalar para fazer a coisa funcionar. Então, o metaverso me parece que vem hoje com um novo momento. Você pode, pós-pandemia, criar ambientes para fazer coisas diferentes, para fazer reuniões, para fazer debates. A OAB do Tatuapé, por exemplo, numa iniciativa inédita, tem lá uma presença específica, oficial da OAB, o que é muito bom, né, para incentivar, pelo menos despertar o interesse disso. E você pode praticar alguns atos. Né, lá. Pode, inclusive, trocar NFTs, comprar NFTs usando cripto através das plataformas, etc. Para quem gosta muito de tecnologia, isso vai acontecer, temos a banda, etc. Isso deve evoluir, não vai acabar, não vai acontecer o que aconteceu em 2007. Então, só não sei qual velocidade isso vai acontecer. Eu até gosto de chamar hoje, nós já podemos estudar, inclusive nominar o direito metaverso, né, que são essas adaptações desse novo ambiente, nesse novo mundo. Tá bom. Uma outra pergunta ainda, falando de metaverso, né? Vocês mesmos aqui no escritório têm feito algumas reuniões, né, nesse ambiente. Eu queria saber o que você daria de conselho para os escritórios que querem entrar nesse universo e se, na realidade, quais são os benefícios que eles podem ter de entrar nesse mundo digital. Dê uma olhadinha na plataforma da OAB Tatuapé, interessante, está no site, está no web, está no Instagram, etc. Ali você pode ter uma ideia do que é o metaverso, tem salas, inclusive workspaces para uso, etc. Vale a pena dar uma olhadinha. Eu não sei se vai haver uma intensidade muito grande, mas existem, por exemplo, hoje, vamos usar uma situação típica, de pessoas que operam metaversos ou desenvolvem aplicações relacionadas ao metaverso, podem querer fazer uma reunião com um advogado, né, com um counselor, no metaverso, porque eles são do metaverso, eles são de tecnologia, pode ser uma startup específica, etc., e ali pode ser utilizado. Isso, nesse momento, já acontece. Pode ser que isso evolua, mas vai demorar um pouquinho ainda, temos que baratear ainda os equipamentos, esse Quest em torno de R$ 1.500, que é um valor, não é barato, mas dá para fazer um esforço, enfim. Temos banda e devagarzinho isso vai se disseminando e vai despertando esse interesse. Então, uma sugestão boa, use o próprio canal oficial OAB Tatuapé, nessa iniciativa muito interessante que eles estão promovendo. Eu tenho participado de reuniões no metaverso. Você não precisa necessariamente ter o óculos específico do metaverso, você pode, aí talvez isso ajude a escalar, você pode entrar em reuniões usando a sua câmera. Como se fosse um Zoom, por exemplo, um Teams. Sim. Você entra, você não vai ter aquela sensação, mas você vai ver os avatares vão ver você como a sua imagem normal, de câmera. Mas você vai estar lá, vai poder interagir, vai poder conversar, etc. Então, é algo que pode estimular também, não precisa ter o óculos. O que você faz hoje no metaverso? Então, você pode dar aula no metaverso, você pode conversar, você pode fazer atividades lúdicas, você pode fazer comércio, né? Você pode fazer apresentações, pode fazer shows, pode usar lousa, por exemplo, as salas padronizadas já tem uma lousa que você rabisca, etc. Enfim, são situações diferenciadas, hoje mais focadas para trazer esse interesse, essa curiosidade e trazer também um exercício mais intenso do ponto de vista educacional. Legal. Ou seja, um mundo a ser explorado ainda, né? Exato. Muita coisa. Saindo um pouquinho falando de metaverso, né, e voltando aqui para o mundo real, assim, entrando um pouco nas redes sociais, né? Você mesmo é bastante ativo nas redes sociais, né, comentando casos, dando entrevistas. Como você acha que as redes sociais podem ajudar os advogados? As redes sociais têm um diferencial, tem algo que é muito positivo. Nós falamos lá no início, né, brinquei até, falei, as pessoas gostam de teclar, mas não gostam de falar. Mas aqueles que gostam de falar, as redes abrem um canal muito interessante para você adquirir conhecimento e interagir. Então, hoje eu tenho meu LinkedIn, que eu uso bastante, tenho o meu Instagram, o Facebook uso mais ou menos, né? E o próprio TikTok também, que eu coloco vídeos. Normalmente eu faço comentários de decisões judiciais, de casos jurídicos, um pouco de esporte, eu gosto muito de esporte, crossfit, futebol, etc. Mas
tem que ter um foco, né? Então, foco jurídico em primeiro lugar, depois futebol, foco cristão também que eu gosto muito. Então, esse é meu conteúdo. E há muita interação, muita interatividade. E teve um vídeo, olha que interessante, que eu não ia fazer o vídeo, né? Eu estava de férias, porque de férias hoje em dia a gente não tira mais. Eu estava viajando, né? Com um pouquinho menos de trabalho, e eu comprei um óculos. E olha que interessante, né? Um óculos da Ray-Ban, ou da Ray-Ban. Muita gente falava, Renato, fala Ray-Ban, não fala Ray-Ban, tal, etc. Eu falei, vamos usar o tradicional, porque é uma empresa que não é brasileira. Uma brasileirada. Mas é uma forma de interação até diferente. E comprar que ele filma. Então você clica aqui, é um óculos legal, bonito, tradicional agora, uma ação normal, clica, filma e ele sincroniza com o Facebook. Não com o Instagram ainda. Mas os stories. Os stories do Facebook. O óculos chama Ray-Ban Stories. Ele funciona em alguns países da Europa, porque ele depende do aplicativo da loja, e nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a loja brasileira não tem. Mas eu comprei, achei interessante, tira uma foto, acende uma luzinha, clica um videozinho e tal. E a minha esposa falou, a Roberta falou, não, faz um videozinho que isso é novidade, etc. Eu falei para ela, não, mas não é novidade. Né? Porque o Google já lançou, né? o Google Glasses há 2, 3 anos atrás, então não é novidade. Não, mas é diferente, Ray. Mas eu falei, não, isso aqui... A cabeça de... nós temos que tomar cuidado para que a gente não cometa equívocos, porque a gente está imerso nesse mundo tecnológico, a gente sem querer às vezes acha que todo mundo está também. Exato. Não está. Não, mas faz, tá bom, peguei num cantinho, sentei ali, eu tava de camisa, até sem gravata, sem nada, quietinho. Fiz lá, falei, então, foi o vídeo que mais viralizou, estou com quase 500 mil visualizações, não sei quantos compartilhamentos, etc. Até hoje está lá, enfim. Então você tem essa, e muita gente interagindo, quanto que é, o que faz, a luz é boa, não é, é o espião, não sei, e a LGPD, como é que funciona, então, o propósito qual foi? Mostrar algo novo, né? E as pessoas gostam de novidade. Então, nesse caso, uma novidade tecnológica, novidades jurídicas, decisões judiciais, boas práticas, uma nova lei, um projeto de lei, etc. Isso é muito bom para o advogado. Então, e o advogado recebe os feedbacks, muitas vezes vem aquela pergunta, mas e se acontecesse isso como se fosse uma sala de aula, só que permanente, né? Você fala, não pensei nisso, etc. E aí você reflete melhor, poxa, que legal, e isso vai agregando e vai crescendo, né? Você vai aprimorando, né? Você vai trazendo cada vez mais conteúdo nesse canal de interatividade. Então não é só a parte do marketing jurídico que muitos colocam, mas você tem também essa atividade profissional quase que obrigatória. Né? Então você vai fazer um vídeo de uma decisão, você estuda a decisão, você olha as consequências, o que eu vou falar, qual o impacto, quanto tempo vai ser, etc. Tudo isso junto. É algo que novamente veio para ficar, a OAB já regulamentou inclusive no novo provimento, então agora é só evoluir. E todo mundo está fazendo, né? Eu tenho colegas que eu sigo e aprendo, né? Gosto do que eles falam, etc. Até de outras áreas, é bem interessante. Veio para ficar. Até mesmo quem não é advogado, né? Segue muitos advogados e aprende muito com os conteúdos. É muito bom mesmo. Muito bom. Muito... O que eu queria, e até entrando no... Talvez seja... Eu não. Acho que eu desejo de muita gente, entrando um pouquinho na questão da inteligência artificial, é o seguinte. É receber, eu sigo mais ou menos 800 e poucas pessoas, é receber, o que eu faço? Eu coloco alertas naquelas que são mais relevantes que eu quero receber conteúdo, ou do Stories, ou da publicação, ou do Favoritos, enfim. Mas eu queria receber exatamente aquilo que fosse importante para mim em determinado momento. Inteligência artificial plena. Para quê? Para não perder tempo, né? Para poder otimizar, para poder ter mais tempo recebendo aquele conteúdo, para desenvolver melhor aquele conteúdo. Isso ainda não é possível. Ou seja, cada vez mais personalizado, né? Como uma ideia para uma startup, quem sabe, né? Fazer isso aí, enfim, mas... É isso aí. É o problema do tempo hoje, né? Que a gente quer receber, a gente tem que acompanhar grupos de WhatsApp, né? Muitas vezes você não aproveita muito pouco. Você tem que fazer gerenciamento do WhatsApp. Como fazer esse gerenciamento, hein, Maju? Como fazer? Eu estou em busca. Eu também quero saber. Estou em busca. Tá ótimo. Muito obrigada, doutor Renato, por nos receber. Eu tenho certeza que muitos do que a gente conversou aqui vai ajudar muita gente que nos assiste. Muito obrigado. Vocês estarão na Fenaló também. A gente vai falar muito mais, o escritório vai falar muito mais desse assunto lá. Então, fiquem ligados também. Muito obrigada por nos receber aqui. Prazer, parabéns pelo trabalho aí a todos. Estamos juntos. Hashtag estamos juntos. Estamos juntos, né? Abraços digitais. Fiquem com Deus. Obrigada.